reino e na sua glória. Deus nos chamou para isso, nos aconselhou e nos anima todos os dias para vivermos uma vida que tenhamos participação no reino de Deus e que também venhamos parecer a cada dia mais com Ele. E aí me fica uma pergunta, irmão: se nós somos a igreja, o corpo de Cristo, como é que estão as nossas atitudes diante da sociedade que nós moramos, no lugar que nós estamos residindo? Será? Use a consciência. Estamos dando mesmo testemunho de uma igreja como o corpo de Cristo? Estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer como o corpo de Cristo, como a igreja que Cristo chamou para sermos? Porque segundo esse relato aqui, Paulo começa a dizer: olha, nós temos que ter sempre humildade, sermos bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não é dizer, irmão, só suporta essa pessoa aí porque eu quero ir para o céu, senão eu já tinha feito outra coisa. Não, é suportar com amor. E esse amor não é o amor, irmãos, carnal, é o amor ágape, é o amor de Deus. Aquele amor que não vê no pecador o pecado, mas vê nele o ato da regeneração de Deus. É o amor que dá oportunidades, que olha para as pessoas e diz assim: não, eles também são dignos de oportunidade. Porque eu era uma pessoa errante, eu era uma pessoa difícil de lidar, mas o amor de Deus me alcançou. Então eu devo hoje esta obrigação. Eu preciso também amar as pessoas com o amor de Deus. E aí aqui o apóstolo Paulo vai seguir dizendo: ó, façam isso tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito Santo dá a cada um de vocês. Irmão, fazer tudo para conservar a união do corpo de Cristo. Entendeu? Que se o fulano da direita não quer, eu quero. Se da esquerda não quer, eu quero. Eu vou fazer de tudo para conservar a paz que o Espírito Santo deu para vivermos em união com o corpo de Cristo nessa terra. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma ilustração que vai falar sobre a solidariedade e o amor que a igreja deve ter. Olha só, conta-se uma história de uma mulher que estava saindo para jantar fora com seus 2 filhos. No meio da refeição, o restaurante começou a encher, lotou de uma maneira assim inexplicável. Parecia uma reunião de família. Cada pessoa que chegava era cumprimentada e abraçada pelo grupo. Sorrisos eram trocados, risadas enchiam o ambiente. As pessoas diziam umas às outras: eu te amo, e ligue para mim se caso precisar conversar com alguém. Antes da mulher sair, ela parou e perguntou à garçonete: quem eram essas pessoas daquele grupo? A garçonete disse: eles vêm aqui todo sábado à noite, depois da reunião dos alcoólicos anônimos. O filho de 13 anos da mulher perguntou: só pode entrar no grupo quem é alcoólatra? A mulher ansiava fazer parte de um grupo tão íntimo, um grupo em que ela pudesse encontrar amor e apoio. Aí a gente fica a se perguntar: aonde as pessoas solidárias podem encontrar ajuda para os seus problemas? Onde podem preencher a necessidade de pertencer? Será que existe um grupo que oferece esse tipo de apoio? Existe Deus? Quem é que trouxe para essas pessoas a resposta de tudo isso? Quer ver a resposta? Deus trouxe a existência há muito tempo atrás. O Novo Testamento refere-se a ela como a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, irmãos, que nós devemos suportar uns aos outros, independente da condição dele, do que ele está fazendo. Eu devo essa responsabilidade com amor no Senhor. E o apóstolo Paulo vem nos ensinando aqui agora sobre isso, que isso também foi nos ensinado, e todos os dias nos anima e nos aconselha para que nós pudéssemos viver de maneira que agrade a Deus. E qual é a maneira que agrada a Deus, irmãos? Sermos parecidíssimos com Ele. Se Cristo vivesse nesta época hoje, na nossa atualidade, como é que Ele atuaria diante dessa situação? O cenário que a igreja vive hoje, de crentes que não conseguem comungar a paz uns com os outros, que não conseguem saudar um ao outro, de cristãos que fazem parte de denominações que hoje olham o seu vizinho e não conseguem dar um bom dia, uma boa tarde. Será que ele realmente está enquadrado no que o texto bíblico diz? Será que ele realmente, irmão, está aqui vivendo o que a Bíblia Sagrada diz? É o que a Bíblia diz, é o que o padrão bíblico diz. Não sou eu que estou inventando aqui maneira de comportamento de crente, é o que a Bíblia diz. Pensemos nessa verdade bíblica. Olha o que diz aqui, olha: quanto mais unidos formos ao corpo de Cristo, mais fácil será as pessoas viverem através de nós o que Deus realmente oferece a cada uma delas. Já parou para analisar que talvez muitas pessoas não chegaram ainda à igreja que nós congregamos,
porque eu sou a barreira que faz essas pessoas não chegarem aqui, fazendo parte do corpo. Eu crio resistência para que as pessoas não venham. Por quê? Porque eu não estou enquadrado nesse texto bíblico aqui. Falta-me humildade e falta-me também boa educação para recepcionar as pessoas. Quantas vezes, irmãos, nós não entramos numa igreja aqui e de repente, carregado com os meus problemas, eu chego na igreja e já tendo alguma pessoa que eu não consigo chegar e dizer: bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Eu sento no meu lugar ali e parece que não tem ninguém na igreja, só eu que cheguei. Falta ou não falta educação para nós? Falta ou não falta humildade? Porque as pessoas não têm nada a ver com o nosso problema. Ninguém tem nada a ver com aquilo que eu estou passando. E esta mãe, com esses seus filhos que foram jantar num restaurante, puderam perceber que mesmo aquelas pessoas passando por um processo de libertação nessa clínica do Alcoólicos Anônimos, eles viram a preocupação uns com os outros, dizendo: olha, eu te amo, tá? E ó, se você precisar conversar com alguém, não hesite, pode me ligar, se precisar bater um papo. E eu vejo que aquela mãe talvez entendeu que era coisas que não tinha dentro de casa. Ninguém conseguia olhar um para o outro e dizer assim: olha, eu te amo, tá bom? Se você precisar desabafar, não vai procurar um amigo que vai te dar um mau conselho, não vai procurar o outro que vai te recomendar para ir para um barzinho, para esparecer, não. Fale comigo, porque eu sei quais são os conselhos que você precisa. E eu tenho certeza que, sendo animados, como Paulo disse aqui em 2 Tessalonicenses 2,12, sendo animados e aconselhados, nós vamos viver de maneira que agrade a Deus. E agradando a Deus, cada vez mais, nós vamos ter parte no reino e na sua glória. Eu disse aqui no início e quero repetir, irmãos. É por isso que o Senhor, do meio de um povo em que Ele destinou que vai vir buscar, vai subir uma igreja e vai ficar uma igreja. Porque no meio desse mesmo povo, ainda existem pessoas que, mesmo sendo animados e aconselhados diariamente, tomam atitudes que desagradam ao Senhor. E desagradando ao Senhor, é lógico que nós não teremos parte no reino, e muito menos na sua glória. Porque lá não vão entrar pessoas que não aprenderam nada aqui na terra. Lá não vão entrar pessoas que não tiveram nenhum tipo de observação. Faltou-lhe humildade, faltou-lhe educação, faltou-lhe paciência, para que eles pudessem preservar e conservar. Você já viram aqueles recipientes, irmão, de algum tipo de alimentos conservados? Que ele vem numa latinha ali, de repente, se você abrir ali e não consumi-lo rápido, ele vai estragar. Então a falta de conservante, de conservação, estraga qualquer coisa, irmão. E o apóstolo Paulo estava dando uma recomendação, dizendo: olha, façam tudo para conservar por amor da paz, aliás, por meio da paz que une vocês. E esta paz quem dá é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo diz em Romanos 8:9 que nós não estamos mais na carne, nós não andamos mais sobre a vida pregressa que anteriormente, mas o Espírito de Deus está em nós. E é esse Espírito que nos dá esta paz que nos une a cada dia mais, que nos faz tornarmos preocupados com o problema alheio do nosso irmão. Olhar alguém sofrendo, irmãos, e às vezes ter felicidade com isso, é prova de que nós não fomos animados pelo Senhor e não temos a paz de Deus no nosso coração. Porque se o meu semelhante está sofrendo, isso vai doer em mim. Vou chegar e dizer: não, tudo bem contigo, meu irmão? Como é que vai a tua casa? Estou vendo que você está passando por algum problema aí. Você precisa de conversar, precisa de um conselho, precisa de ajuda. Agora tem gente que ele age como o samaritano, né? Aliás, como o sacerdote e o levita. Eles passam, percebem a situação das pessoas e passam de largo. Mas ainda existem bons samaritanos. Glória a Deus. Deus ainda levanta pessoas que se preocupam com a nossa necessidade e querem nos ajudar. Paulo escreveu aos Efésios sobre esse tipo de unidade. Olha o que ele disse aqui, irmãos. Efésios, capítulo de número 4. A partir do versículo 1, Paulo diz: por isso, eu que estou preso, porque sirvo a Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de maneira que sejam de acordo com o que Deus quer de cada um de vocês. Sejam sempre humildes e bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo estava dando recomendações que nos fizessem prisioneiros de Cristo e que nós viéssemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. O Espírito não é um Espírito parcial, ele é único. O mesmo Espírito que atua em mim, atua em vocês,
atuo em outra igreja, mas talvez a minha falta de conservação faça com que esse Espírito me permita agir de forma diferente, que ao invés de agradar, eu desagrado ao Senhor. E aí nós voltamos de novo naquela carta que o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos sendo observados pelas pessoas, e o testemunho que deveríamos dar, estamos fazendo totalmente o contrário. Olha só, no capítulo 4, versículo 3, Paulo rogou aos cristãos que se esforçassem diligentemente para preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. O verbo grego para traduzir esforçai-vos diligentemente significa espoldazo, traduzido é fazer reservas, não reter nada. O tempo do verbo indica que devemos fazer isso continuamente, ou seja, eu faço hoje, farei amanhã, farei depois, para manter, para reter, para preservar, para que nada destrua a comunhão da unidade do corpo de Cristo. Nós somos a família de Cristo, e às vezes, irmãos, a minha falta de percepção está destruindo, está fazendo com que nós não tenhamos reservas espirituais, e automaticamente a unidade do corpo está sendo deteriorada. Olha que interessante, essa era a prioridade de Cristo para a sua igreja. Pouco antes dos pregos perfurarem as suas mãos, ele se levanta na cruz e ora. João capítulo 7, verso 17, a partir do versículo 20, a oração: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. O próprio Jesus foi quem deu esse ensinamento para a gente, essa instrução para nós, do que é ser uma unidade em Cristo, para que outras pessoas fossem alcançadas por Ele. Ele deixou esse exemplo, dizendo: Deus, eu não estou orando ou rogando só por mim, eu estou rogando por essas pessoas também, para que todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como eu sou um em Cristo e o Senhor também é um em mim. Agora, o mais difícil é ver uma igreja dividida em si mesmo, irmão. O mais difícil é isso, é ver um povo, um público dividido em si mesmo. Uns vão para um lado, outros vão para o outro, como o apóstolo Paulo ele exemplificou dizendo: uns dizem que são de Apolo, outros são de outro tipo de pessoas, mas nós não, nós somos de Cristo. Nós temos parte de Cristo. Jesus espera encontrar pessoas que suportem com amor e deem o máximo de si mesmo, para que as pessoas venham manter a unidade do Espírito. Ele anseia ver a sua oração respondida. E como essa unidade pode ser alcançada? Preservando ou conservando a unidade do Espírito em amor. Existem pelo menos 3 coisas que nos colocam distante da realidade de ver Cristo. Primeiro, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem amor, ninguém verá ao Senhor. Então, conservar o espírito da unidade, da paz, através do amor, é entender que quando tudo isso acabar, nós continuaremos sendo a igreja de Cristo, aleluia, o povo de Cristo, a família de Cristo. Aleluia. Agora, e se faltar esse tipo de amor? É preciso, irmãos, que Deus proporcione unidade entre nós. A unidade entre a igreja, entre o povo de Cristo. Coisa que está faltando. A unidade tem sua origem em Deus. Paulo escreveu 7 frases em que cita a palavra um ou uma, um corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Deus. Observamos que a ênfase dessas 7 frases é Deus. Especificamente a unidade é Deus. O conceito de unidade é inseparável de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito são uma só pessoa, uma unidade. E Paulo falou 7 vezes consecutivos, porque há um só Deus, um só batismo, um só corpo e um só Espírito. Então jamais haverá uma diversidade de igreja. Há uma só igreja, que é a igreja de Cristo Jesus.
Podem haver outras denominações, com outros nomes, mas a igreja que Cristo vai buscar, ela não se baseia em denominações, ela se baseia em um corpo, e é este corpo que Cristo vem buscar. A unidade divina, que não é deste mundo, se reflete neste mundo, ela surge no corpo de Cristo, e aos olhos de Deus, e no seu pensamento. O corpo, ou um só corpo, é unido. Um só corpo, porque há um só Espírito que o une. Essa unidade penetra o nosso mundo numa só esperança, numa só fé, em um só batismo, e acima de tudo, em um só Senhor. Essa unidade que nasceu no coração de Deus, ela penetrou na humanidade, na terra, e fez de si, de diversos povos, um só povo, o povo de Deus, através de um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E isso vai fazer da igreja uma única igreja, a igreja que Cristo voltará para buscar e levará para a eternidade. Aí me vem de novo a preocupação: como é que nós estamos nos comportando como a igreja de Cristo, como o corpo de Cristo? Como é que nós estamos atuando? Porque essa unicidade chega ao mundo de uma família, família de Deus. Porque temos um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Só existe uma única família. E eu não estou falando aqui, irmãos, de família física, a família do Silvio, a família do Pereira, a família dos Ramos, a família disso, a família... Não, estou falando de uma família espiritual. Só existe uma única família. A Bíblia nos instrui a nos concentrarmos em Deus. Ele chama os cristãos a olharem para Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Devemos vê-lo como o Deus da unidade perfeita, o Deus da harmonia santa, o Deus da unicidade divina e o Deus da comunhão eterna. Descobrimos em Deus o verdadeiro sentido da unicidade, da harmonia e do amor. Tendo encontrado essas qualidades em Deus, nós empenhamos em mostrá-las ao mundo por meio do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. A igreja não pode estar dividida, irmãos. A igreja não pode estar rachada entre si. Amar a uns e deixar de amar a outros. Dedicar sentimento a um e não dedicar sentimentos a outro. Agora existem algumas atitudes que provam uma unidade. Olha só, não podemos criar uma unidade, mas podemos proceder de modo a prover a unidade. Paulo exortou aos cristãos a andarem com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2. O apóstolo menciona 3 atitudes essenciais. A primeira atitude, que ele diz que os cristãos devem ter uma total humildade. Primeira atitude, irmão. Uma unidade sem humildade não é uma unidade. De onde vem a humildade? Será que a humildade é algo que você simplesmente decide ter na sua vida? A humildade resulta de um encontro com Deus. Todas as pessoas da Bíblia, que eram exemplos de humildade, tinham algo em comum: um encontro com Deus. Elas ficaram maravilhadas com a grandeza, com o poder e a majestade de Deus. Isso aconteceu com Abraão no Monte Moriá, em Gênesis capítulo 21. Quando Abraão teve esse encontro com Deus no Monte Moriá, a vida dele não foi mais a mesma. Também teve com Moisés, quando ele encontrou com o Senhor naquela sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. E de igual modo aconteceu com Davi, quando ele ficava ali no pasto cuidando das ovelhas. Ele trouxe esse exemplo de humildade, quando Davi ficava assombrado e estarrecido diante do firmamento estrelado do Criador. Está lá em Salmo 19, ele vendo a grandeza de Deus, tudo que Deus criou. O profeta Isaías reconheceu a sua própria insuficiência quando encontrou com o Senhor também face a face no templo. Está Isaías capítulo 6, versículo 1. E o apóstolo João, exilado em Patmos, prostrou-se aos pés do Filho de Deus, reconhecendo em humildade. O encontro com a grandeza de Deus para as pessoas se colocarem de joelhos. E enquanto não tivermos noção da grandeza de Deus, o orgulho prevalecerá no nosso coração, que automaticamente é a ausência da humildade. Uma pessoa orgulhosa, irmão, ela não reconhece talentos de outros, chamados de outros, valores de outros. Então o apóstolo Paulo, ele pede aqui o primeiro exemplo que os cristãos devem ter em uma totalidade: a humildade. Sejam sempre humildes. Talvez vejam as pessoas superiores a você,
e nunca se coloque superior a alguém. Isso aqui é um ser humano humilde. E enquanto nós não tivermos a noção dessa grandeza de Deus, o orgulho sempre prevalecerá. O orgulho nos leva a diminuir o conceito que temos de Deus. Assim como uma imagem reproduzida por uma fotocopiadora, que é reproduzida ao tamanho que nos convém. O orgulho também nos faz reduzir valores que vemos nas outras pessoas e aproximam a face da grandeza de Deus, colocam os nossos valores na devida perspectiva. Olhar para Deus como Ele realmente é, muda a maneira de olharmos para nós mesmos e para as outras pessoas. Quando o apóstolo Paulo exige humildade das pessoas, nós entendemos que tudo que somos vem de Deus. E entendendo a grandeza de Deus e a graça dele, eu consigo enxergar em mim o favor que eu não mereço, mas a bondade de Deus que me alcança todos os dias. E é lógico que eu vou ver nas outras pessoas também esse valor. Eu não vou começar a fazer aquela acepção de pessoas, olhar e dizer assim, não, está passando por isso porque ele quer. Falta de humildade, irmãos. Falta de humildade. Paulo falou de uma segunda atitude que promove a harmonia, e ele chama aqui de mansidão. E na minha tradução, ele fala aqui de boa educação. Pessoas educadas. O que é mansidão? Aqui ele diz assim, olha, mansidão, ele deu um exemplo, é como um carro que vinha na direção oposta e tinha dado sinal de conversão à esquerda, e o motorista estava fazendo uma curva na frente, pelo menos era o que ele pretendia. Infelizmente, na metade da curva o carro começou a chacoalhar, como se estivesse tendo convulsões, estava dando soquinhos e saltando estalos. Através do carro com problemas, havia um caminhão esportivo verde e o motorista irritadíssimo e apressado. Ele disparou a buzina para o carro enguiçado e agrediu o outro motorista com palavras grosseiras. Falta de mansidão e também de educação. Se ele tivesse visto que aquele carro tinha dado problema, ele talvez teria se colocado para ajudar. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Vê o problema de alguém e entende que o problema daquele alguém é um problema só dele. Eu faço que nem esse motorista que aperta a buzina, denuncia o problema dele e ainda solta palavras dizendo, tá assim porque ele quer, porque ele merece. Mas se eu parar para analisar, irmãos, com um coração humilde e talvez com um pouco de educação, eu vou dizer, não, talvez esse irmão está precisando da minha atenção, da minha ajuda. Ele está precisando que eu pare ali e use de sabedoria e entenda ele. Terceira atitude que Paulo demonstrou aqui, que promove a harmonia ou unidade na igreja, é a longanimidade, que no grego nós chamamos de macrotomia ou paciência. A palavra no texto original grego significa literalmente longo ânimo e transmite uma ideia completamente oposta do que estamos por ver hoje, que nós chamamos de pavio curto. Aquelas pessoas que com tudo ficam nervosas, vai chamar a atenção dele para uma melhora dele, irmão, não quero mais ficar nessa igreja. Você vai orientar ele para um crescimento espiritual, para a unidade da paz do corpo de Cristo. Ele já sabe uma coisa, o pastor me chamou a atenção, também não quero mais saber desse pastor. Terceira atitude que Paulo disse aqui, que promove a harmonia e a unicidade do corpo de Cristo, é a longanimidade, que nós chamamos no grego de macrotomia, que traduz longo ânimo. Uma pessoa de pavio curto, ela não tem longanimidade. Um ato que preserva a unidade. E eu vou encerrar aqui agora. Nós vimos aqui agora atitudes que promovem a unidade. E agora, um ato que preserva a unidade. Promover a unidade, irmãos, é entender a grandeza de Deus e colocar no lugar de outro. Agora, atitude que preserva a unidade, ato que mantém a unidade do corpo de Cristo. E para mim, não sei se vocês já fizeram essa avaliação, para mim, olhando hoje para a unidade do corpo de Cristo de diversas denominações, falta isso. Falta, irmãos, atitudes que promovem unidade. A gente vê a igreja A que não fala com a igreja B, nós vemos a igreja B que não fala com a igreja C, a igreja C também que não suporta a igreja A, e assim por diante. Eles buscam os mesmos céus, oram o mesmo Senhor, mas não vivem na mesma unidade do corpo, porque lhe falta a paz que o próprio Espírito dá, para viver em amor e unidade no corpo. Ou seja, não tem humildade e também não tem boa educação ou mansidão, para suportarem uns aos outros com amor no Senhor. E talvez vão perder a expectativa de entrar no céu. Um ato que preserva a unidade. Além das atitudes necessárias à preservação da unidade, Paulo apresentou um ato necessário
Ele descreveu nos seguintes termos: suportando-vos uns aos outros. É difícil, né, irmão? Aqui para nós, suportar uns aos outros é difícil. Ainda mais quando é aqueles crentes, sabe, ranzinza, aqueles crentes que dá trabalho. Mas aí o texto bíblico vem ensinando: você tem que suportar. Você tem que suportar. Aí você fala: não, eu não vou suportar ninguém, não. Você tem que suportar, porque isso preserva a unidade do corpo. Isso aqui traz preservação à unidade do corpo. E é a Bíblia que fala sobre isso aqui. Olha que interessante. Isso envolve pessoas tolerantes, mas não de maneira passiva. Não se trata de ranger os dentes, cruzarmos os braços e suportarmos aos outros até que Cristo volte, mas buscarmos ativamente o melhor uns para os outros. A unidade do corpo faz nos preocupar com a situação do outro. Olhar quando o irmão está uma semana ausente e eu aqui, para preservar a unidade do corpo, vou dizer: vou na casa do irmão fulano saber o que está acontecendo, irmão. Mas nós precisamos ir lá, porque se Cristo voltar, Ele vai encontrar a sua igreja unida, um povo, um grupo unido e fortalecido. Mas se isso não estiver no meu coração, sabe, o ato que envolve talvez suportar uns aos outros, tolerar aquele irmão que não vem, talvez por alguma dificuldade, mas ao meu ver, ele não está vindo porque ele não quer. Porque ele não tem paixão como eu tenho. O apóstolo Paulo diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 e 5, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, e não se conduz inconveniente, não procura o seu interesse, e não exaspera, e não ressente mal. O amor que o apóstolo Paulo disse aqui para os irmãos na cidade de Éfeso é esse amor que dá o direito de suportarmos aos outros. É esse amor, irmãos, que é paciente. Quando você vê que a pessoa não está agindo de igual modo a você, você tem que olhar para o outro assim: tenha paciência, irmão. Seja paciente, irmão, porque o amor é paciente. E o amor de Deus está derramado no nosso coração. Temos que ser pacientes. Olha só, o escopo desta situação ou desta palavra vai mostrar aqui uma fábula sobre um pavão e uma garça. Eu li uma vez essa história e achei interessante, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só o escopo aqui dessa fábula. O pavão e a garça se encontraram um certo dia, e o pavão armou a sua bela cauda, deu uma volta e olhou com desprezo para a garça, como se ela fosse apenas uma criatura comum, não digna da sua orgulhosa atenção. Não gostando desse comportamento insolente e arrogante, a garça diz em voz alta, o bastante para que o pavão ouvisse: os pavões seriam pássaros magníficos, se penas magníficas fossem capazes de torná-los magníficos. Mas deve ser terrível não ser nobre o bastante para sobrevoar as nuvens. Então a garça abriu as suas grandes e fortes asas e saiu voando, deixando o pavão lá embaixo, não tão feliz consigo mesmo como antes. Você vê que interessante? Às vezes é fácil o pavão abrir ali as suas pernas, suas asas e mostrar ali a sua esperança e a sua beleza. Porém o pavão, com toda aquela exuberância, não pode voar. E a garça, talvez a visão do pavão tão simples, que não tinha penas como aquela, mostrou para ele. O interessante não é só sobre ela aqui, mas é poder ter asas bonitas e fortes e ao mesmo tempo também alçar voos altos. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, porque enquanto houver congregações locais, haverá pessoas dentro delas que se diferem quanto à maturidade, à formação familiar, ao estado civil, à idade, aos interesses e à personalidade. Foi Deus quem fez o pavão e a garça, e foi Ele que os fez diferente. Deus também os fez, e Ele os fez todos diferentes uns dos outros, mas é o mesmo Senhor quem salva a mim e a todos que estão aqui na igreja. É o mesmo Senhor que preenche a minha vida e preenche a vida de vocês. É o mesmo Deus que responde às minhas necessidades e responde à necessidade de vocês. Talvez podemos ser diferentes em moradias, em aspecto, em pensamento, mas servimos ao mesmo Deus. Fazemos parte do mesmo corpo. Então eu não sei por que, irmãos, deve haver essa diferença, essa indiferença em comportamento, das pessoas tratarem os outros com indiferença. Olhar para o irmão com um vestido bonito e para o outro ali mais simples, e eu ir para o lado do irmão que está mais bonito, porque a minha vestimenta combina mais com aquele dali. Eu vou para aquele grupo porque aquele grupo é mais desenvolvido, e aquele lá é um pouco que não tem intelectualidade. Eu vou falar com pessoas que não têm intelectualidade.
E às vezes acontece isso dentro da igreja, irmão. É a atitude do pavão em frente à garça, que olhou e disse: você não tem penas como a minha. E a garça, no momento, falou assim: tudo bem, posso não ter penas como a tua, mas eu tenho asas que as suas não conseguem fazer o que as minhas fazem. E alçou voos altos, enquanto o pavão ficou lá embaixo, fechando as suas penas, observando a garça voar alto. E às vezes tem gente que é assim, irmão, por falta de humildade e de mansidão, eles não conseguem preservar a unidade de Cristo. Olha que interessante, para concluirmos agora aqui. O corpo de Cristo oferece uma comunidade de fé criada por Deus para todo mundo ver. Na igreja, as pessoas podem encontrar amizade, esperança, apoio e ânimo. A unidade que Deus provém da natureza do próprio Deus. Por essa razão, devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é que nós podemos fazer para preservar a unidade local? Precisamos continuar com humildade e com mansidão, entendendo que tudo isso aqui não depende de nós, mas provém de Deus. Aleluia. Eu quero ler aqui um outro texto aqui, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 12 e o 13. E aqui eu encerro. Olha o que o apóstolo Paulo diz: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem deles. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade e de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, que dirige vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e que sejam agradecidos. O apóstolo Paulo conclui dizendo assim: foram vocês que Deus chamou para essa unidade, foram vocês que Deus escolheu, para que vocês vivam desta maneira. Olha só, portanto, vistam-se de misericórdia. A palavra misericórdia significa solidariedade, bondade e graça. Graça significa favor imerecido. Talvez eu olhe para alguém e faça um auto-julgamento: ele não merece a minha atenção. Mas Paulo está dizendo: vistam-se de misericórdia, porque aí vocês vão entender o poder absoluto que emana de Deus, e foi dele que foi construído toda a unidade do corpo de Cristo, porque há um só Deus, um só corpo e um só Senhor. Nós não estamos aqui servindo Deus diferenciado dos outros. Meu Deus é um Deus diferente de vocês. Pelo contrário, o apóstolo Paulo estava aqui dizendo: nós somos o povo de Cristo, somos a unidade do corpo de Cristo. Então devemos perdoar uns aos outros, porque quando Cristo voltar, Ele vai buscar esta igreja. Irmãos, que Deus te abençoe. Eu não sei se a gente vai fazer a escola bíblica. Vai fazer, filho? Hã?